Boa tarde, hoje é dia 6 de junho de 2018. Eu sei que vocês estavam com saudades, mas infelizmente essa época ela é meio complicada para pneumologista, porque infelizmente nós temos muitos pacientes com doenças respiratórias e principalmente na região em que eu moro. Rio Claro é uma cidade que é cercada de cerâmicas, então nós temos aí um índice muito alto de asma, um índice muito alto de poluição. Então eu peço mil perdões, mas realmente os vídeos começaram a ficar um pouco mais espaçados. Eu vou tentar falar todas as semanas com vocês, porque o assunto medicina do sono é muito extenso e realmente se a gente não apertar o pé, a gente não acaba de falar sobre isso esse ano ainda. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos conversando no último vídeo. Não sei se vocês se lembram, mas nós estávamos falando sobre os distúrbios do ritmo circadiano. Estávamos falando sobre a síndrome de atraso de fase do sono, que são, na maior parte, os adolescentes, nós também, que estamos sofrendo do jet lag social, que cada vez vamos dormir mais tarde, acorda cada vez mais cansado e com um rendimento laboral e estudantil extremamente fraco, justamente por cansaço, né? Fora os distúrbios alimentares, distúrbios hormonais que nós estamos fazendo por conta da privação de sono, justamente por não termos horário de sono, por não seguirmos as normas previstas pela higiene do sono. Hoje, nós não vamos falar sobre síndrome do atraso de fase, nós vamos falar sobre o contrário, a síndrome do avanço de fase. O que é o avanço de fase? O avanço de fase é o relógio biológico da pessoa, ele está adiantado com relação ao meio externo. E esse adiantamento é em cerca de 2 a 3 horas. Então, por exemplo, é o indivíduo que dorme com as galinhas, né? Então, se é que existe galinha ainda, então é o indivíduo que vai dormir 7 horas da noite, ele tem que estar dormindo, né? Senão ele não funciona no dia seguinte. E ele acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. O que é importante nessa síndrome? Esses pacientes, na maior parte deles são idosos, tá? Na maior parte são aqueles velhinhos, né? Que não muito velhinhos, porque hoje em dia velhinho é uma coisa que a gente tem até medo de falar, porque a gente não sabe mais o que é velho, o que é novo. Mas assim, é aquela pessoa que tem que dormir cedo, né? E existe sim estudos comprovando que esses pacientes, eles têm uma tendência genética, uma tendência hereditária a ser matutinos. Lembrem-se que nós conversamos sobre os matutinos e os vespertinos nos primeiros vídeos. Então, quem eram os matutinos? Os matutinos eram aqueles indivíduos que acordavam realmente muito cedo e iam dormir muito cedo. Os vespertinos seriam os indivíduos que acordavam muito tarde e iam dormir muito tarde. Isso existe, né? Comprovação pelos genes. Existe um fator hereditário, sim. Então, geralmente, se você perguntar, o pai, a mãe, os avós, todos ali, alguém tinha este padrão de sono,
de horário de sono. Então, o que acontece? O paciente que tem a síndrome de avanço de fase de sono, ele tem, em alguns casos, não em todos, uma tendência a ser vespertino. Então, era o jovem que já era vespertino, ou era o jovem que já tinha uma tendência a ir dormir mais cedo e acordar mais cedo. E com o passar da idade, isso foi piorando, tá? Teoricamente, isso não teria problema nenhum. Porém, com o passar da idade, nós vamos perdendo o soninho de ondas lentas, que é o soninho N3. Com essa perda do soninho N3, e você sendo um indivíduo que dorme muito cedo e acorda muito cedo, e nem sempre esse intervalo de qualidade de sono é bom, né? Então, assim, beleza, você dorme às 7 da noite, você acorda às 5 da manhã, você tá dormindo as horas necessárias. Porém, com o passar da idade, né, nós temos fatores que vão prejudicar esse sono. Então, se você dormir muito bem essas 7, 8 horas, perfeito, né? Mas a maior parte das pessoas não dormem. Essas 7, 8 horas bem. Por quê? Como eu sempre falo para meus pacientes, um desvio de septo, por exemplo, do nariz, né? Que com 20 anos de idade não incomodava, com 40 vai incomodar. Por quê? Porque você tem a queda das estruturas, né? A flacidez das estruturas, então a língua cai lá atrás, o palato mole cai lá atrás. Então, um desvio de septo que antigamente não dava em nada, ficava de boa, vai começar a dar sintoma, né? O indivíduo que nós estamos conversando agora, ele vai estar sofrendo um avanço de fase. Então, ele vai estar indo dormir mais cedo, mas ele está acordando também mais cedo. A qualidade desse sono tem que estar perfeita. Então, é nesse ponto que os indivíduos começam a acordar mais cansados. E é isso que interessa pra gente. Lembrem-se que em medicina do sono, além de todas as alterações fisiológicas que nós temos, que são as predisposições à morte por doenças cardiovasculares, né? Nós temos a perda intelectual, não é? Então, lembrem-se que a gente já explicou que o soninho de ondas lentas, que é o sono N3, é justamente o sono de concretização de memória. E então, há uma perda da memória, né? E uma perda progressiva dessa memória. Então, existem complicantes nessa história. Mesmo porque é uma faixa etária que vai estar aí, se Deus quiser, se aposentando, né? Conseguindo se aposentar. Ou vai estar diminuindo um pouquinho mais o seu ritmo de trabalho. E ele vai ter o cochilinho da tarde. Soraya, esse cochilinho é bom? Não. Não é bom. O cochilinho, o snap, ele é bom quando você é trabalhador de turno, é outra situação. Mas nesses casos, o paciente, ele vai desenvolver sim, com o passar do tempo, uma insônia. Por quê?
Porque ele tá dormindo mal à noite, ele tá tendo sono curto, ele tá tendo perda do sono N3, que é o soninho mais profundo. E além de tudo, ele ainda cochila à tarde, né? Porque ele está cansado, tá certo? Ele tá cansado, né? Ele não tem o que fazer à tarde. Ele tá cansado, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Esses 20, 30 minutos de cochilo vão atrapalhar no sono da noite. Então, é muito comum no consultório. Nós recebemos pacientes assim, doutora, dá uma vontade de sair correndo que vocês não têm noção. Doutora, faz não sei quantos anos, faz 20 anos que eu tomo determinado medicamento para dormir e a partir desse ano, esse medicamento não me faz mais efeito. E aí você vai fazer teste cognitivo nesse paciente. Você vai examinar, né, realmente o histórico desse paciente. Você vai notar o quê? Que infelizmente ele já teve uma perda cognitiva muito importante. Ele já teve uma perda de raciocínio, uma perda de agilidade no raciocínio, de agilidade de respostas no pensamento, enfim. A tendência dessa perda, se isso não for tratado a tempo, vai ser piorar. Vai se evoluir para pior. Porque o nosso sono, com o passar da idade, ele é para piorar. Ele é para diminuir a quantidade, principalmente com relação aí a esse soninho que a gente estava conversando, que é o soninho de ondas lentas. Que é o soninho N3, que é o soninho reparador, que é o soninho de memória e de concentração. Avaliação desses pacientes. Como é feita essa avaliação? Normalmente nós não fazemos polissonografia. Normalmente esses pacientes são avaliados com o diário do sono. Então nós temos o diarinho lá do sono, que você vai preencher, o paciente preenche, então que horas que ele foi dormir, que horas que ele levantou fazer xixi, que horas que ele voltou para a cama, que hora que ele voltou a dormir, né? Isso é super importante para a gente. E conjuntamente ao diário do sono, que infelizmente, é um método que, apesar de ser extremamente eficaz e nos ajudar muito dentro da medicina do sono, não tem cobertura pelos convênios, que é a actigrafia, né? A actigrafia é um reloginho que você vai colocar no pulso, você vai ficar uma média de 2 semanas com o actígrafo, e o actígrafo, ele vai medir pra gente temperatura, luminosidade do quarto. A gente já conversou sobre ele em outros vídeos, e o actígrafo pra gente, ele é essencial nas síndromes de distúrbio do ritmo circadiano. Aí nós estamos falando então hoje sobre o avanço de fase do sono. É o indivíduo que dorme e acorda com as galinhas. Problema. Qual o problema que esse paciente pode enfrentar na sua vida diária? Todos, né? Lembre-se que a gente já conversou que o mundo hoje, ele não vive mais até a sessão do corujão. O nosso mundo, ele não vive mais até o filme das 11 horas da noite e depois a gente desliga a televisão e vai dormir. Não. Hoje nós temos um mundo que gira 24 horas. Então, hoje existem videoconferências 11 horas da noite. E o indivíduo que ainda se mantém ativo, ele precisa estar acordado. Né? Como que ele vai estar acordado? Se ele tem a síndrome do avanço de fase. O problema do síndrome do avanço de fase
Na verdade, não é nem a questão estar acordado ou não estar acordado. Lembrem-se que nós já conversamos sobre a questão alerta. Então, o indivíduo ele não está alerta. O time dele tá desligado. Ele pode até estar olhando para tua cara, chacoalhando a cabeça, mas ele não está em alerta. E esses testes cognitivos, eles provam muito bem isso pra gente. Então, o indivíduo que sofre a síndrome do avanço de fase, qual o melhor tratamento? Voltamos para o tratamento da síndrome do atraso de fase. Melatonina em dose baixa, porém, a melatonina, nesses casos, agindo como sincronizadora, ela não é dada no mesmo horário do que no atraso de fase. Lembre-se que no atraso de fase, nós tínhamos um atraso no início de secreção da melatonina, né? E no caso do avanço, a gente tem um avanço. Então, o horário correto de se tomar a melatonina nesses pacientes seria pela manhã, não à noite. E a dose também. Essa dose ela tem que ser adaptada. Por quê? Soraya, mas melatonina é bonzinho. Sim, melatonina é bonzinho, nosso corpo produz, bonitinho. Mas ainda existem poucos estudos falando sobre a melatonina. Sobre os efeitos de tomar ela a mais, de acrescentar melatonina. Então, nós temos que saber tomar a melatonina. Lembre-se que a gente já conversou, eu já falei. Melatonina não é sedativo. Melatonina, ele é sincronizador. Então, nesse caso, esse paciente ele vai tomar a melatonina de manhã, né? O certo é tomar pela manhã. Cuidado, porque nós estamos falando de uma faixa etária um pouco mais idosa. A melatonina, ela tem sim um certo efeito sedativo, porque ela reduz um pouquinho o tempo nosso de latência do sono, ou seja, o tempo que você demora para iniciar o sono. E ela tem sim um aumento total do tempo de sono. Então, cuidado com a melatonina, principalmente quando você dá de manhã para um paciente idoso. Ela tem efeito sedativo. E, como sempre, mesma coisa do atraso de fase. A luz, né? A luz, ela é um grande aliado no tratamento das doenças, dos distúrbios de ritmo circadiano. Só que a luz, ela tem que ser na frequência certa, normalmente de 2.500 a 3.000 lux de luz, né? E no horário certo também. Esse paciente, por exemplo, diferente do nosso outro paciente que tinha atraso, esse paciente, ele vai ter que ter uma maior incidência de luz, um maior contato de luz. Que hora? À noite. Então, esse paciente, ele vai ter que tomar melatonina de manhã e a luz à noite, tá? Então, essas duas síndromes são duas síndromes extremamente importantes, relacionadas justamente com o distúrbio do ritmo circadiano, com os nossos distúrbios. Então, nós falamos nos dois últimos vídeos sobre os dois distúrbios mais comuns, que é a síndrome de atraso de fase de sono e a síndrome de avanço de fase de sono.
Lembrem-se, o atraso é mais no jovem, mas pode acontecer também no idoso, por que não? Né? Principalmente porque o nosso idoso hoje ele fica no joguinho, no computador até tarde. Então, nós também não podemos afirmar que isso acontece só no jovem, no idoso também acontece. E o idoso com a síndrome de avanço de fase de sono. Problema do avanço de fase de sono, gente, pelo amor de Deus. Cada pessoa tem o seu ritmo circadiano. Não adianta o idoso falar, tô dormindo pouco, vai em qualquer médico aí, qualquer especialista, e o especialista pega e dá um calmante para ele dormir mais tempo. Não, isso é antifisiológico. Por favor, se o idoso necessita dormir 5, 6 horas por noite, ele vai dormir 5, 6 horas por noite. Não precisa dar um remédio que vai tirar mais ainda a fase N3. Nós não precisamos piorar uma situação que fisiologicamente já iria piorar, que é tirar a fase de soninho de ondas lentas, que é a fase N3. Nos próximos vídeos, nós vamos comentar também sobre distúrbios de ritmo circadiano. Nós ainda temos mais 4 tipos de distúrbios importantes, né? Entre eles o jet lag, que é quando você viaja para fora do Brasil. Mas nós vamos fazer em vídeos curtos para que realmente não fique alguma coisa muito cansativa. Obrigada pela atenção de vocês e vamos fazer higiene do sono, todo mundo, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida no nosso dia a dia. Obrigada.